É hora do quê? BG, vamos lá, BG mais, roda aí. Me apatralhei, Fábio, boa tarde. Já Travou a queria língua. falar o mais com roda? É, Mais ou menos isso? Travou a língua. Boa tarde a todos, vamos fazer uma excelente semana juntos. Hoje chamei o Eduardo aqui para me ajudar. Sim. E Pois aí, não, comandante. não posso ficar perto, eu vou falando. Vai falando. Eu mando, você faz. Tá bom. Vamos falar sobre o consumo de sal. A gente sabe que o excesso, todo mundo sabe, né? Não come sal, faz mal para a saúde. Mas o quanto que faz mal, Eduardo Prado? Muito mal. Né? Eu sei. E qual que é a medida Muito certa? mal. Não sei. Não sabe, é difícil. Nós vamos falar daqui a pouco da medida certa, mas já vou adiantando que o brasileiro consome, em média, mais que o dobro dessa medida certa. Antes de mostrar qual é a medida certa, vamos te perguntar. O que tu acha que tu consome por dia? Hoje, eu mudei meu hábito alimentar, mudei os cuidados com a minha saúde por necessidade médica. Então já tá mocinho. Primeiro eu tive que passar por um pepino para depois mudar, como todo brasileiro. Infelizmente. Não sou diferente. Hoje eu mudei. Mas antes Vamos lá. era assim. Café da manhã. Café da manhã. O que ia? Aí um sanduichão com linguiça. Meu e Deus. de repente. Sódio. Daí. Um salame, linguiça. Açucrinha. Não, salzinho. Salzinho. Não espalha, Eduardo. Não, amontoado. Mas é que vai ser bastante, você vai se surpreender como eu usava o sal. Vai lá. Aqui, ó. Então, digamos que isso aqui, porque a gente sabe que embutido tem muito sal. Tá. Né? Aí, ao meio-dia, eu pegava uma salada, sal. Fora... Eu pegava uma batatinha frita, sal. O que ia no arroz e feijão também? Mesmo no preparo, Sal. essa medida vai no preparo. Arroz, feijão, sal. Carne. Carne. Odiava que batesse o meu pedaço de churrasco. Falando pra você, tô contando a verdade. Batesse o meu pedaço, o espeto que eu ia pegar churrasco, se batesse, eu brigava. Sal. Aí, volta e meia. Edu, tira o saleiro o outro, pra mostrar bem. Isso aí, tá atrapalhando volta a câmera. e meia. Eu posso chegar perto de ti. Ia pegar um limãozinho no pé. Ai, Sal. Eduardo, mas Falando, pra que tudo você isso? perguntou pra falar a verdade. Sal. É tudo... Meu Deus. De noite, fazia uma comida, tinha lá digamos, uma salada. Mesmo na salada. Acabou com a salada. Sal. O vinho frito. Que delícia. Queijo frito e polenta frita e salame frito. Ah, Ângela, por isso que deu aqui. Calma, Por isso que deu problema. Vou explicar mais. Adorava chegar em casa, cortar um tomate e comer. Então tá explicado. Tá Sal no explicado tomate. aquela pressão alta. Eu não vou exagerar pra vocês. Não sei se eu vou pegar aqui pro Concato poder mostrar. Posso chegar mais perto, Conca? Você quer que eu chegue mais perto? Vai lá, não pode chegar perto de mim. Ó. Que eu estou. Aí, isso. Ó. Pra dar o contraste. A gente tinha que ter um pratinho Tinha que ser escuro. um prato escuro, né? Ó a quantidade de sal aqui, ó. Ó. Deu problema, né, Eduardo? Deu problema. Aí, hoje em dia, é remédio pra pressão, é remédio pra não sei o quê, é remédio pra não sei o quê. Exercício físico tem que ser diariamente. Isso que eu já fazia exercício, hein? Sempre fiz exercício. E podia ter prevenido, se soubesse, talvez. Podia ter prevenido se eu não comesse tanto sal. Vamos olhar, então, eu fui conversar com a nutricionista para saber o que é o recomendado e também os tipos. A gente tem vários, o Eduardo já estava no sal rosa também, né? Para dar uma... mas estava. Dá uma olhadinha no que é o recomendado. E como são vários os tipos, a gente chamou a nutricionista Laís aqui para nos ajudar um pouquinho como fazer essa escolha, né, Laís? A gente tem aqui 3 tipos e eu queria que tu falasses um pouquinho de cada um pra gente fazer essa escolha da melhor forma para nossa saúde. Então, em relação ao sal, nós temos aqui 3 tipos para falar um pouquinho deles. O primeiro, que eu acho que é o mais tradicional, é o que as pessoas mais costumam consumir em casa, que é o sal de cozinha iodado. A grande maioria da população consome e também mais encontrado. Ele é um dos sal mais barato que a gente tem também, mais acessível para o consumo, e ele é refinado. Por que ele é o vilão, né? Por que a gente teria que reduzir? Por que a gente tem que fazer esse esforço?
Hoje a gente ouve muito, né, a todos os órgãos de saúde pedindo essa redução, porque o sal, ele está relacionado ao aumento da pressão arterial. Então, quando a gente consome bastante, e não só ele, alimentos que contenham muito sódio também, ele aumenta a pressão arterial. Então, por isso que se fala tanto de reduzir esse consumo para melhorar os níveis de pressão arterial. Ah, Laís, aí você falou do tradicional. E aí tem esse aqui que é o light, né? Sal light, ele é bem mais caro. Para quem que seria recomendado e qual que é a vantagem dele em relação ao tradicional? Esse sal, Fabiana, como você comentou, então ele é um pouquinho mais caro do que o sal tradicional. Não é tão fácil de encontrar ele, a população também não costuma consumir tanto. E ele é light. Então, qual é a composição dele? 50% desse sal é cloreto de potássio e 50% desse sal é cloreto de sódio. Então, por isso que se indica muito para quem tem problema de pressão arterial. Qual é a vantagem dele em relação ao sal de cozinha tradicional? Então, essa redução de cloreto de sódio na sua formulação. Ele tem um gosto diferenciado, para quem utiliza em casa vai perceber. Essas pessoas que você citou que têm a pressão arterial, né, elevada principalmente, conseguem consumir esse outro, né, já que não gostam desse? Tem uma forma de consumir o tradicional? Tem sim, Fabiana. A gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde de 5 gramas de sal, de cloreto de sódio. Então, 5 gramas dá mais ou menos uma colherinha de chá para a gente consumir ao longo do dia. Então, assim, é só isso aqui, né? Mostra pra gente aqui, Laís. É só isso que a gente deveria consumir. Só isso, Fabiana. Um outro detalhe também é que não é uma colher assim. Ela precisa ser nivelada. Tá? Então é uma colher bem pequena realmente de sal para consumir. Pois é. E aí, mas isso distribuído ao longo de tudo, dos alimentos preparados, do que a gente vai preparar, não é fácil, né? Não é fácil. Esse é o sal adicionado que a gente fala. Então é essas 5 gramas. Você fala adiciona nos preparos dos alimentos em casa ou só que a gente vai usar na mesa? Nos preparos e na mesa também. Quando a gente faz um feijão com arroz, uma carne ou até um legume, esse sal que a gente adiciona na preparação, nós deveríamos cuidar essa recomendação de 5 gramas e não adicionar mais na mesa depois. Vamos seguir aqui no terceiro tipo que você trouxe pra gente. Esse é o queridinho, né? É o sal da moda. Ele é um sal bem mais caro em consideração aos outros. A gente não vê tanto consumo dele, como você falou. Tem algumas receitas que se utiliza mais na gastronomia, mais pratos gourmet, restaurante utilizam mais. A gente pode utilizar sim ele em casa, mas porém temos que ter um cuidado. Não é porque ele tem mais benefícios, ele tem vitaminas, tem mais minerais que o consumo pode ser elevado. Ele fica dentro da recomendação das 5 gramas também, não pode consumir mais. O custo-benefício dele, Fabiana, pensando na população em geral, ele não vale a pena. Por quê? Com os benefícios que ele tem, eu preciso adicionar muito mais para ter esses benefícios. Então, a gente acaba colocando mais sal na preparação. E ele é um sal para não se utilizar tão frequente no cotidiano. Viu, Eduardo Prado? Olha só, gente, a gente já adiantou o negócio aqui. Vou pedir para o Concato mostrar ali. Isso que aqui virou uma colherinha aqui. Que o Eduardo consumia ali com aquela colherzinha rasa. Olha ali. Deu 4 Foram colheres 4. aqui. E ó, Põe eu na digo frente pra do ti aqui, terno, ó. Edu. Ah, isso. Eu vou cozer aqui, depois a gente limpa. Isso. Eu tô louca para chegar perto ali para ajudar, mas não posso. Porque ele é do grupo de risco, né, idoso. Ó. Dá uma olhada aqui. Dá 6 vezes mais, Edu. Mas- Mais ou menos. Mas dá mais, Fábio. Dá umas quase 8. E agora, como é que tá, Edu? Rapaz, agora nem na batatinha mais, batatinha frita eu coloco sal. Em nada. Eu pego só o sal que o pessoal coloca no alimento. Hoje em dia, comendo muito fora, só o que coloca no alimento. Às vezes eu sinto, no arroz ou no feijão ia um pouquinho mais de sal. Eu não ponho. Cortei o sal e o açúcar. É bom nem ter em casa. Quero te confessar que eu fui para trazer esse sal aí pra gente fazer isso aí, eu já não tinha mais sal em casa. O meu saleiro é aquele pequenininho que eu trouxe. Esse aqui? Isso. E tem esse outro aí, Edu, mostra. Esse aqui. Esse aí é sal com ervas que a gente vai mostrar amanhã. A nossa nutricionista, a Laís, fez pra gente, preparou um sal com ervas que ajuda a diminuir o consumo, dá mais sabor. Certo. Tem alecrim, tem sálvia, tem o que você quiser. Ela vai dar a dica amanhã, a gente vai mostrar amanhã, mas é uma boa opção pra gente diminuir esse consumo. Rapaz. Porque a gente não tem noção. Não. Né? Só fazendo isso aí mesmo pra gente ter noção de quanto a gente se prejudica, não né? ia dar muito certo. Não ia dar muito certo.